E muita gente às vezes não sabe que ministro da Justiça, presidente da República, qualquer autoridade que não esteja dentro do inquérito, sob sigilo do magistrado que está tocando o inquérito, não sabe do que está acontecendo lá. E o Lula, ele se pronunciou falando o seguinte: vejam o ano do rombo, de quando começou, e a gente está tocando isso daí. Ele fala como se ele tocasse a investigação, como se ele fosse o delegado da Polícia Federal que está tocando a investigação no Brasil inteiro, que induz as pessoas a acreditarem que existe algum tipo de interferência dele para tentar apurar o que está acontecendo. É cínico demais e canalha, Adrilles Jorge. Não é a primeira vez que o Lula faz esse jogo de esquizofrenia à la Goebbels. Goebbels era o ministro da propaganda do Hitler, que dizia, do nazismo, que dizia: uma mentira propagada 1000 vezes pode se tornar uma verdade, porque é uma espécie de lavagem cerebral das pessoas. O que o Lula falou quando houve o escândalo do Mensalão? Pela primeira vez, o governo está apurando as notícias de corrupção e está investigando a corrupção no seio do governo. O Mensalão era exatamente para beneficiar o governo federal, sendo que o governo federal subornava deputados e senadores. O Lula disse que não tinha nada a ver com ele. Agora ele se repete. O que acontece? O escândalo do INSS é muito simples para as pessoas perceberem. Começou em 2016, no governo da Dilma, com os descontos em relação à folha de sindicato, descontado lá nos aposentados do INSS, e, eventualmente, em 2019, o que o Bolsonaro fez? Tentou filtrar, regular esses descontos através do MP. Essa MP foi derrubada pela esquerda no Congresso Nacional, depois foi retomada, os descontos estouraram em 2023, quando o Lula toma posse. É simples assim. E mais, as entidades e sindicatos beneficiados por esses descontos, entre aspas, esse roubo dos aposentados, foram quem? Uma delas, cujo vice-presidente era o irmão do Lula, e outros sindicatos que todo mundo sabe são ligados ao lulopetismo. Ou seja, o Lula está querendo que todo mundo acredite que os sindicatos que roubaram o INSS para dar dinheiro para o lulopetismo, para dar dinheiro para o irmãozinho do Lula, para dar dinheiro para o governo federal, para entidades ligadas ao governo federal, ligadas ao lulopetismo, seria uma coisa que o Bolsonaro abriu a torneira, sendo que ele fechou. Ou seja, não há nem lógica, não há nem mínimo de bom senso para mentir de maneira tão acachapante assim. Sendo que os ministros Volney votou para arrebentar com essa MP, e o Carlos Lupe, que já foi demitido em 2011 pelo governo da Dilma, por causa de fraudes, exatamente, no fundo de pensão, voltou à cena do crime junto com Lula. Agora, o que eu acho que é isso, o Marco Antônio, da premissa psicológica? É o Lula achando que pode fazer tudo e qualquer coisa. Por quê? Ele estava até ontem, meu querido, na cadeia. Ele estava na cadeia, condenado pela justiça por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Recebeu propina por isso. O seu governo todo foi desmantelado pelos mensalões e petrolões, centenas de pessoas foram para a cadeia, e essas centenas de pessoas todas estão voltando, já voltaram, já saíram da cadeia. Inclusive, as próprias empresas que eventualmente abasteciam o propinoduto do governo Lula, a OAS, a Odebrecht, voltaram à ativa. A JBS voltou à ativa. Tudo voltou a ser como era antes no esquema da corrupção. Então, se você tem um país da impunidade, em que a Justiça Eleitoral, que o Supremo Tribunal Federal premia com o poder, fazendo campanha para esse lulopetismo voltar ao poder, o cara acha que pode qualquer coisa. Se você tem um governo federal que é premiado pela própria grande mídia, que diz que eles não devem nada à justiça, o Lula não deve nada à justiça, como diz o William Bonner na cara dele na campanha de 2022, o senhor não deve nada à justiça, o cara acha que pode fazer tudo e qualquer coisa. Não deve nada. É simples assim, o cara não deve nada, e não só não deve nada, ainda tem crédito com a sociedade que pode continuar espoliando e mentindo na cara dura, mas é mentira pífia, é mentira tosca, é mentira absolutamente sem nenhum tipo de fundamento, porque as pessoas compram e eventualmente ainda o reelegem. A culpa é do brasileiro que foi enganado pela grande mídia e pela justiça eleitoral. É isso. E você vê a galera da esquerda desesperada, Adrilles. Eu tenho contas maravilhosas que seguem perfis de extremíssima esquerda no Brasil inteiro,
E tá todo mundo desesperado, assim. Mas aí tem uma coisa interessante da esquerda. De maneira sistemática, Adriles, de vereador a prefeito, de deputado estadual a governador, todos entram no bonde e falam a mesma língua. Percebe como isso tem a ver com essa orquestração da esquerda? E a gente tem aqui uma série de prints que eu vou repassar para o Adriles. Vamos colocar print 2. O INSS é alvo de fraudes desde a sua criação, dos anos 90. Aí o print 3, Adriles, olha só, é tudo uma historinha. Menos de um mês antes da operação da PF, ex-presidente do INSS respondeu ao Congresso que não havia indício de fraudes. E daí você tem aqui o print 4, o Conselho Nacional de Previdência Social, que é o CNPS, um órgão colegiado de decisão que tem como principal função definir diretrizes e políticas para o regime geral de previdência social. Está falando, PF apreende com Stefanuto anotações sobre agradecer o CNPS. Manuscrito cita número de 150 milhões que investigadores querem saber se tem conexão com fraude de descontos ilegais de aposentados e pensões. Então você vê, né, Adriles, o tamanho do negócio é gigantesco e não tem como algo desse tamanho não ter algum tipo de conexão com personagens do alto escalão. É isso que a gente tem batido tanto na tecla. Você tem o INSS, a Previdência Social, sempre foi catalisador de fraudes, desvio de recursos e de corrupção no país. Você tem um Estado gigantesco, você tem uma multidão de aposentados, você tem uma burocracia de pagamento e você tem exatamente a leniência em relação a sindicatos e entidades de classe que exploram não os interesses do trabalhador, mas os interesses dos líderes sindicais, os interesses de quem rouba e expolia o povo. Por isso que a minha antipatia e a antipatia de qualquer pessoa liberal por sindicato, porque eles não premiam o trabalhador, eles não colocam o trabalhador no centro. Desde Lula, que começou como sindicalista, né, sua carreira política, os sindicatos privilegiam os interesses políticos e agora a gente está vendo os interesses socioeconômicos dos líderes sindicais. Lula é o maior líder sindical da história do país. E Lula se converteu, não por acaso, no maior corrupto do país, porque comandou os maiores esquemas de corrupção da história da humanidade, sem nenhum tipo de exercício retórico. O Petrolão e o Mensalão desviaram R$1 bilhão. E os escândalos da Previdência Social se somaram a todos uma tradição de governos corruptos. Você teve a quebra dessa tradição na história da Lava Jato, em que foi pela primeira vez investigados os casos de corrupção de colarinho branco. Não chegou a fundo em duas coisas: a corrupção sociomoral e financeira do judiciário, e não chegou exatamente a fundo nos escândalos da Previdência Social, porque o STF barrou quando chegou exatamente na possibilidade do escândalo judiciário. Agora retoma-se. Por que se retoma? Aí a gente volta chovendo molhado, porque eventualmente a leniência com a corrupção ficou completamente aberta após a volta de Lula ao poder. Você não tem a necessidade mais de estabelecer mensalões e petrolões. Por que não tem? Porque com o recurso da emenda parlamentar, o deputado e o senador, que tem a sua alma vendida, é chantageado pelo governo para votar junto, senão não recebe emenda parlamentar. Agora, sobraram para a torneirinha da corrupção os sindicatos e as entidades de classe ligadas ao governo, que se fortalecem, se robustecem cada vez mais na defesa não do trabalhador, quer dizer, o aposentado, no caso, dá dinheiro sem querer, é roubado, é expoliado, é tungado por essas entidades de classe, e essas entidades de classe favorecem o governo, ou seja, quem favorece o governo? O judiciário favorece o governo, a grande mídia favorece o governo, os sindicatos favorecem o governo, e o governo arrebenta com o bolso cidadão, que eventualmente é ludibriado por todas essas entidades de classe, pela grande mídia, pelo judiciário, e vota em quem o rouba. É esse o esquema que acontece há 20 anos no Brasil.